Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 10º episódio da segunda temporada do Lucrando com Imóveis. A gente vai fechar a nossa segunda temporada, já entramos um pouquinho aqui em 2025, mas ainda finalizando nosso ano de 2024, vamos fechar essa temporada com um episódio muito especial. A gente aguardou esse tempinho porque o tema do episódio de hoje é a divulgação de um estudo que a gente fez na MySide, das melhores cidades para investir no Brasil, né? Então é um estudo que tem tudo a ver com o nosso tema do podcast aqui, e é um estudo inédito, é a primeira vez que a gente divulga esse material, acabou de ser divulgado, está fresquinho, saindo do forno, né? E a ideia principal dele é que a gente traga para vocês uma informação bem mais detalhada, com o objetivo de comparar distintas formas de investimento com imóveis, que é diferente do que o mercado como um todo apresenta. Quando a gente vê FIPE-ZAP ou qualquer outro índice, em geral a gente vê só o índice de aumento do preço dos imóveis ou aumento do preço dos aluguéis, e a ideia do nosso estudo aqui é de fato trazer esses dados em bases comparáveis para comparação de distintas formas de investimento, tá? Então, esse é o tema do episódio de hoje, né? Fazer um disclaimer agora já na abertura é que a gente vai estar no estudo falando de dados passados, o escopo do estudo é olhar os últimos 5 anos. Isso é como se tradicionalmente faz análise de investimentos, a gente olha para o passado, visto que ninguém conhece o futuro, obviamente, e é lógico que não necessariamente o que aconteceu no passado vai se repetir no futuro. De qualquer forma, a gente olha para melhores cidades com o objetivo de entender os fenômenos que aconteceram e buscar as próximas cidades que vão continuar se manifestando ou se comportando da melhor forma ou entregando as melhores rentabilidades no futuro, tá? Então, claro que olhar para trás não necessariamente significa que isso vai se repetir no futuro. Isso é um disclaimer, é uma observação que, inclusive, qualquer tipo de material de investimentos é obrigado a fazer, tá? Então, antes de tudo, já para quem quer acompanhar, a íntegra do estudo está divulgado no seguinte link: cidadesparainvestir.myside.com.br, tá? cidadesparainvestir.myside.com.br, tá aqui a descrição aqui no nosso vídeo também. E aí você vai, dentro desse endereço, você vai baixar o estudo em PDF completo, todo detalhado, tá? E antes de entrar chamar o nosso convidado e entrar nos detalhes aqui, queria convidá-los a se inscrever ou a entrar no nosso grupo de WhatsApp, do Lucrando com Imóveis, onde a gente bate papo, conversa sobre investimento de imóveis como um todo. É um grupo aberto, onde as pessoas trazem perguntas, trazem sugestões, enfim. Para você que está olhando para investir em imóveis, eu acho que é um fórum interessante. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp, está na descrição aqui no YouTube, e você consegue encontrar o link do grupo de WhatsApp lá, tá? E também, claro, nos siga aí no seu aplicativo favorito de podcast ou no canal do YouTube, dá o seu joinha lá. Isso ajuda a gente aparecer para mais pessoas e ter mais divulgação do nosso canal, tá? Bom, agora entrando no assunto de hoje, para falar do tema, a gente vai trazer o Douglas que, além de ser meu irmão e cofundador da MySide junto comigo, ele é responsável dentro da MySide pela área de análise de dados, né? Ele é diretor de operações, mas também é responsável pela área de análise de dados, e quem faz esse tipo de estudos. A gente já tem um outro estudo que é o Cidades Mais Seguras, falamos sobre ele aqui, inclusive, durante a temporada, que já está na sua segunda edição, né? Que é um estudo que tem uma abrangência super grande, uma repercussão bem relevante, e agora a gente vai trazer o Douglas aqui para falar pela primeira vez sobre o Melhores Cidades para Investir. Então, Douglas, seja bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Acho que é a segunda ou a terceira, acho que essa é a terceira ou segunda ou terceira vez que a gente está conversando, né? Terceira. Então, é natural, né? A gente sempre gosta de conversar com os pratas da casa aqui. Mas, enfim, fala brevemente do estudo para a gente aí, da onde veio a ideia, né? Por que a gente desenvolveu esse estudo e quais foram as motivações, por favor. Legal. Bom, olá a todos. Obrigado por esse convite mais uma vez para estar apresentando o estudo. É muito
muito gratificante estar aqui falando sobre ele, né? Foi um estudo que deu um grande tempo, foi um grande tempo investido aqui da nossa área e está tendo uma repercussão super positiva no mercado, saindo em veículos de imprensa de uma forma bem divulgada, e acho que é fruto aí da qualidade dos dados e do pioneirismo dele mesmo, né, que foi feito. Mas, assim, esse estudo, na verdade, ele surgiu de uma demanda interna aqui da MySide no atendimento dos nossos clientes, né. Então, a gente queria trazer uma informação mais qualificada para eles, para sair daquele lugar comum de dizer assim: "Ah, esse imóvel cresceu de preço, em 200%. Eu comprei por 500, vendi por 1,5 milhão, né. E todo mundo acaba falando isso, né, é muito comum no mercado as pessoas falarem isso, só que essa informação, ela pode comprar um imóvel por 500 mil e vender por 1,5 milhão, pode ser uma boa, pode ser uma má notícia, né. Depende de quanto tempo você ficou com esse imóvel, quais foram as despesas que você teve ao longo da posse desse imóvel, eh eh, e mesmo que tenha sido uma boa notícia, pode ser que no mesmo momento havia outras oportunidades mais rentáveis que aquela. Então, e especialmente, assim, a gente sempre olha, quando a gente fala desse aumento de preço de imóveis, ou quanto que um aluguel está dando por mês de rentabilidade, de rendimento, como que eu posso comparar esse número efetivamente com renda fixa, com o Ibovespa, com investimento em ações? Porque o aumento de preço por si só do imóvel, ou o quanto está dando o rendimento de aluguel lá no mês a mês, o percentualzinho, ele não é comparável, ele é só uma parte da equação do investimento em imóvel. Na hora que eu vou pensar como um investidor qualificado em imóveis, eu tenho que pensar em rendimento efetivo, tirando os custos, considerando o tempo que foi investido, o método, o fluxo de desembolso que foi colocado, e todos os dados. Então, a conta se torna um pouco mais complexa para que eu possa comparar de fato. Eu investi nesse imóvel nesse ano, se eu tivesse investido em renda fixa, como que seria a diferença entre esses dois, né? E a gente fez esse estudo, na verdade, para atender uma demanda interna dos nossos clientes. A gente fez o estudo já, a primeira versão não foi essa, foi a anterior, só que o objetivo era que ela fosse ser utilizada somente internamente para os nossos clientes, então era algo, entre aspas, confidencial, que a gente usava aqui dentro de casa, e como a repercussão foi muito positiva, a gente decidiu então abrir ele para o público como um todo e trazer, porque eu acho que pode auxiliar todos os investidores, e estamos trazendo aqui praticamente em primeira mão aqui com o Lucrando, tá? Legal. E já entrando então, quer dizer, tu deixou claro quais são os objetivos aí, e mais ou menos o que a gente tenta considerar, mas vamos cavocar um nível mais abaixo aqui para falar um pouquinho das premissas mesmo, quer dizer, qual que é o período considerado, de onde vêm os dados, o que a gente considera como quando eu vou fazer o cálculo da rentabilidade, quer dizer, quanto tem de custo, quais são as receitas, né? Porque tu falou algumas vezes, a gente tem que considerar os custos durante o período que eu fiquei com o imóvel, mas no caso de aluguel, por exemplo, a gente tem que considerar as receitas também. Tenta explicar, Douglas, um pouquinho quais são as premissas, assim, claro, para ver isso tudo no último detalhe, pessoal, o caminho é buscar o arquivo lá, ler o estudo na íntegra, né? Como qualquer tipo de análise de dados, sempre tem várias premissas colocadas lá dentro, e conhecer isso no detalhe é fundamental para quem está querendo usar esses dados. Mas, Douglas, dá uma geral, assim, só de forma mais ampla, de quais são as premissas que você considerou no estudo como um todo. Acho que tem as três classes dele, já pode falar um pouquinho de como é que ele está estruturado e tudo mais. Legal. O estudo está super transparente, então todas as premissas estão lá detalhadíssimas no documento, então vai ser impossível passar por todas aqui, porque é realmente bem detalhado o cálculo, é bem trabalhado. Não é um estudo feito para dizer como é bom investir em imóveis, ele é feito para trazer a realidade, seja ela boa ou ruim, do investimento. Tá? Então, a gente separou ele em três tipos de investimento, considerando os perfis de investidores de imóveis, a gente separou ele em três tipos. Um investidor, né, pensando em cenários, né, um investidor que quer investir em imóveis para revendê-lo, né, para ganhar com a valorização do preço. Então, nesse cenário, a gente considerou um investidor que há 5 anos atrás, em 2019, comprou o imóvel na planta, no momento do lançamento, e vendeu no momento da entrega do imóvel,
certo? Então, esse é o cenário número 1. E aí a gente tira custos, por exemplo, de taxa de corretagem, de ITBI, cartório, que o investidor tem naturalmente no momento da venda, para poder calcular a rentabilidade, né? E a gente utiliza como histórico de precificação para acompanhar a evolução do preço uma base do FIPZAP, que é uma das grandes fontes de dados do estudo. Então a gente utiliza essa evolução e outras informações internas que a gente tem aqui de comportamento de evolução de imóveis nas plantas, que a gente tem uma base de dados com milhares de empreendimentos aqui que a gente acompanha e tal, e a gente tem essa informação interna que a gente sabe, por exemplo, qual que é o aumento médio de preço que um imóvel tem quando ele é lançado até o momento que ele é entregue, né? Então, esse é o cenário que a gente pensa em investidores que querem comprar um imóvel na planta e vender assim que ele for entregue. Tem o segundo cenário, que é o investimento em aluguel, né? Então, que é o investidor que ele compra o imóvel para receber receita com aluguel. Nesse cenário, a gente considerou também um horizonte de 5 anos, como se ele comprasse o imóvel em 2019 e recebesse a renda desse imóvel mensalmente, e descontamos custos como, por exemplo, colocamos uma taxa de ocupação do imóvel que é realista, descontamos custos de manutenção do imóvel, custos eh, eh, de corretagem do recebimento do aluguel e todos os custos que existem para qualquer pessoa que estiver alugando um imóvel, né? E aí trouxemos uma abordagem que é realmente como os investidores devem encarar o investimento em aluguel, que é o investimento de aluguel, o retorno com o aluguel em si, com o pagamento do aluguel, é uma partezinha somente do retorno do imóvel, né? Tem uma outra parte da equação que é o quanto aquele imóvel está subindo de preço nesse meio tempo, né? Então, se eu olhar, por exemplo, o retorno, vocês vão ver nos dados, o retorno somente com o valor pago mensalmente com o aluguel, ele é um valor pequeno, que potencialmente vai chegar próximo da poupança em termos de investimento. Porém, na hora que se a gente não considerar a parte do crescimento do preço do imóvel nesse período, não vai ser um investimento tão atrativo. Agora, na hora que a gente junta as duas partes da equação, né, ou seja, eu comprei um imóvel pronto para morar, para alugar, e aluguei ele durante 5 anos. Como é que estava o preço desse imóvel no começo, quando eu comprei, e quando eu vendi, e quando ao final de 5 anos? E a gente coloca essa valorização de preço também no retorno do aluguel. A mesma forma, a gente tem um terceiro cenário de investimento, que investidores em short stay, né, aluguéis de curta de temporada, né? Da mesma forma, a gente traçou esse cenário, buscou informações aí de taxa de ocupação de short stay, custos de manutenção. Até a gente tem detalhado planilhas que a gente sabe o custo de manutenção por diária, custo de manutenção mensal de um apartamento, a gente sabe o valor da diária certinho, que médio das regiões. Então a gente tem todas essas informações, a gente calcula com base nisso, desconta a taxa de Airbnb, todos os custos que tem numa operação de short stay, como se fosse realmente uma gestão completa, sem melhorar o cálculo, sem piorar o cálculo, deixando ele realmente realista. E para esse caso específico, a gente simulou, o cenário que a gente utilizou para short stay foi a compra de um apartamento de um estúdio, né, de 30 metros quadrados, né, porque podem ter N alternativas de short stay, mas a gente utilizou para o ranking aquilo que tem se tornado mais tradicional para short stay, que são estúdios, né, e foi esse o modelo que a gente utilizou. Então, de forma geral, são esses 3 cenários, que a gente tem 3 rankings, um que é para quem quer investir em imóvel na planta e ganhar com valorização do imóvel, para quem quer investir em imóvel para aluguel tradicional e para quem quer investir em imóvel para aluguel, short stay, curta temporada. São esses 3 grandes cenários que a gente tem, e por isso a gente tem 3 rankings em 3 óticas distintas, né, no estudo. E aí talvez só para deixar claro uma questão aqui, primeiro, a gente considerou, quer dizer, a metodologia de comparação com outros investimentos é quem há 5 anos atrás colocou 500 mil reais na entrada do investimento lá, né? Então, aí já se manifesta uma primeira questão que para mim é importante deixar claro para os nossos investidores aqui, que é o seguinte: imóvel não é um investimento de curto prazo, né? Então, a gente considerou 5 anos, que em geral é onde se diz que aconteceu um ciclo completo, né, desde o nascimento, desde o lançamento até amadurecimento do imóvel em si. Então,
é bem importante que fique bem claro isso, não à toa nós consideramos 5 anos, né? Imóveis são investimentos de médio e longo prazo, né? Então, mínimo 3 anos, se você está olhando para uma tendência mais consolidada, mas em geral a gente gosta de falar de 5 anos, tá? Por quê? Porque ele precisa, como um ativo da economia real, ele vive menos de especulações de curto prazo e mais de mudanças fundamentais, né? Na situação, por exemplo, da cidade, do bairro, daquela praia, né? Então, quer dizer, tem que acontecer um movimento da economia real ali para ter mais demanda de imóvel, para a cidade se desenvolver, para ter mais algum tipo de desenvolvimento urbano que valorize e tal. Então, pensem assim, diferente de outros ativos do mercado imobiliário, inclusive há a possibilidade de olhar para outros ativos de mercado imobiliário como fundos imobiliários, que aí sim te permitem entrar e sair mais rapidamente e que vivem muito de tendências macroeconômicas, né? Então, por exemplo, o juro sobe, cai o valor da cota do fundo imobiliário. O juro desce, sobe o valor da cota do fundo imobiliário. Então, são coisas que acontecem, às vezes, no dia, essas variações, ou ações, ou outros títulos. No caso de imóveis, não. São ativos reais que têm um valor na economia real que as pessoas precisam para morar, no caso dos residenciais, que é o que a gente está olhando aqui, né? Então, e nisso você precisa de movimentos reais da economia para acontecer. E por isso que a gente olha sempre para um prazo de pelo menos 3 anos, mas a gente gosta de uma janela de 5 anos, né? Olhar para imóveis é isso. E também, então, isso é uma desvantagem, ou pelo menos uma característica do investimento em imóveis, né? Tem que olhar para médio e longo prazo. Ao mesmo tempo, é uma vantagem, porque quando acontece qualquer loucura na economia, ele não perde valor automaticamente, não derrete em valor. Então, por isso que é um investimento considerado seguro, sob o ponto de vista de uma variação macroeconômica mais relevante, né? Então, esse é o primeiro ponto. 5 anos, né? Pode falar, Douglas. Não, eu ia falar que certamente você já escutou alguém que comprou um imóvel, vendeu super rápido, super certo e tudo mais. Não quer dizer que não existe essa possibilidade. Só que elas são raras, é o primeiro ponto, né? E mesmo que você entre para investir em imóvel tentando um cenário de curto prazo, você tem que estar preparado para aguentar mais tempo com o imóvel, porque senão você corre risco de entrar num intervalo desse ciclo negativo, você vai acabar realizando uma perda no fim do dia, né? Ou então tendo que ficar endividado, alguma coisa assim, tendo que vender o imóvel muito rápido, vai acabar perdendo dinheiro. Então, esteja preparado para pelo menos manter o imóvel por 5 anos, né, financeiramente, né? Pelo menos mínimo 3, vai, mas 5 anos é que a gente gosta. Então, essa é a primeira característica. E a segunda, que o Douglas até falou na hora que ele estava falando dos rankings de aluguel, que é a seguinte: imóvel no Brasil, o principal componente de lucratividade é a valorização, gente. Isso não tem discussão quanto a isso, tá? Então, a gente vai falar dos aluguéis aí, você vai ter qualquer lugar entre 4% e, no muito melhor caso, 8% ao ano. Se for um imóvel muito especial, sei lá, 10%, vai. Mas aí realmente não vai ser no longo prazo, é no curto prazo. Então, os aluguéis naturalmente estão... E aí, quando a gente faz um ranking desse, a gente olha para as médias. Então, nessas médias, estamos falando de 5%, 6% ao ano de aluguel, né? Talvez num imóvel específico você vai pegar 8%, 9%. Mas está sempre nessa faixa, de 4% a 8% ao ano, vai, de 4% a 10%, esticando demais. O que naturalmente para a economia brasileira não é uma taxa de retorno considerada boa, né? Porém, como no Brasil o custo capital é muito alto, o efeito disso dentro dos imóveis é na valorização dele. Então, quando você vai estar olhando para mesmo um imóvel que está para aluguel, que está te dando uma renda mensal e que, enfim, às vezes essa renda é utilizada para consumo, para sobreviver, no fim das contas, quando você vai olhar para a rentabilidade, você não pode olhar só para aquele aluguel, mas tem que olhar também para quanto valorizou o imóvel, porque com toda certeza a valorização do imóvel no tempo vai ser o elemento mais importante, em quase todos os casos, da rentabilidade que você vai ter com a operação como um todo, tá? Então, isso também, já dando um disclaimer, o dinheiro de verdade dos imóveis no Brasil está em valorização e não está em aluguel, essencialmente quando eu falo de imóveis residenciais. Talvez em alguns comerciais vai ter uma situação que é mais limite, mas nos imóveis residenciais a valorização fundamental está, a rentabilidade principal está na valorização, e isso, de novo, transforma o imóvel num investimento seguro, porque ele mantém o valor mesmo em épocas de crise, né? E aí, claro, ter as apostas corretas nos momentos corretos vai te levar para ter uma valorização muito acima do que, ou uma valorização
boa, né? Uma valorização considerada lucrativa, enfim, maior do que no mercado e tal. Então, por isso que nossos rankings de aluguel falam também de mudança de preço de imóvel. Quando a gente fala do investidor com meta única de valorização, a gente olha para o imóvel em época de lançamento, planta, porque é a fase mais rentável desse tipo de imóvel, né? Quando a gente olha para os imóveis de aluguel, a gente olha para os imóveis que já estão prontos, e aí a rentabilidade do aluguel no tempo, tanto o aluguel tradicional, de longa duração, quanto de short stay, mais o que valorizou o imóvel em si, né? E aí, só para trazer um pouquinho assim, de ter uma visão um pouco mais global antes de entrar nos rankings, se você for um investidor profissional buscando aumentar a rentabilidade, por exemplo, com imóveis de aluguel, é natural que você tenha que fazer uma gestão da sua carteira, né, para que o imóvel esteja dentro da fase ideal de valorização. Então, por exemplo, imóveis muito antigos, eles perdem fôlego de valorização, né? E aí a rentabilidade a longo prazo da operação começa a se perder. Então, normalmente, bons gestores de aluguel, eles vão entrar e vão manter os imóveis durante o momento que o imóvel é mais novo, que ele não se desvaloriza muito, que não requer tanta manutenção. No momento que o imóvel sai dessa fase aí dos primeiros 10, no máximo 15 anos, ele se desfaz do imóvel e coloca outro na carteira, que não é diferente do que faz uma locadora de imóveis, uma locadora de carros, por exemplo, né? Então, a locadora de carros faz o quê? Ela vai, compra o carro, mantém ele ali nos 2, 3 anos, depois vende, enquanto ele tem ainda um bom valor de mercado, né? Ele não está se depreciando demais e passa e não deu tanta manutenção e passa para o próximo carro. O que se faz com uma carteira de imóveis para alugar é a mesma coisa, tá? Depois de um tempo, o imóvel passa a ter uma dificuldade de valorização, e eu estou falando de forma geral. Lógico, você tem um imóvel num lugar que é super especial, que acabaram todos os terrenos, e que o único jeito da pessoa conseguir comprar naquela região é comprar o seu imóvel, aí ele vai ter uma valorização totalmente fora do padrão de mercado. Mas eu estou pensando em imóveis de forma geral. Quando você olha para uma carteira de aluguel, você, mesmo se preocupando com a rentabilidade de aluguel, você tem que olhar também para o fator valorização do imóvel em si, porque isso é fundamental para garantir uma rentabilidade boa na operação como um todo, tá? Bom, então, sem mais teorias e delongas, vamos, Douglas, falar do primeiro ranking, que é o ranking de valorização de imóvel na planta, né? Lembrando, estamos olhando para o investimento há 5 anos atrás, 500 mil, e aí o Douglas vai compartilhar com a gente o estudo aqui. Algumas pessoas vão estar vendo o estudo na tela, outras não, então a gente vai tentar falar dos números também, mas mais do que tudo a ideia aqui não é ficar lendo o estudo, isso vocês conseguem fazer diretamente lá no site. Mais do que tudo é falar das conclusões gerais e o que a gente pode tirar dele, tá? Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui. Tudo certo, né? Sim. Aparecendo. Então vamos lá. Então falando primeiro do cenário do investidor que compra imóvel na planta para revender e ganhar especialmente com valorização, tá? Então, lembrando assim, acho que essa é a pergunta principal aqui, ó. Se fossem investidos R$ 500 mil em outubro de 2019, qual o valor que o investidor teria de saldo se vendesse o imóvel em setembro de 2024? É isso que o ranking responde, tá? Comprei um imóvel de R$ 500 mil num cenário hipotético, há 5 anos atrás, e vendi ele. Quanto que vai sobrar no meu bolso, né? Então, no caso, quem lidera o ranking aqui é Itapema, né? Onde, se fosse feito esse imóvel, a aquisição de R$ 500 mil, ele teria, de acordo com a valorização no mercado, e já descontando todos os custos da operação, ao final, R$ 1.360.000, o que equivale a uma rentabilidade de 22% ao ano, né, rentabilidade composta, né? Então, esse foi o líder do ranking. Acho que, se vocês olharem, não por acaso, tem várias cidades do litoral catarinense aqui no ranking, né? De fato, a região vive um momento muito, muito especial em termos de crescimento, não só imobiliário, mas econômico e tudo mais, né? E não à toa ela está aqui. Acho que Itapema, Balneário Camboriú são cidades vizinhas, vem liderando. Mas assim, se você olhar mesmo a cidade como Curitiba, Vitória, Goiânia, que são cidades de porte superior às cidades litorâneas aqui de Santa Catarina, então vamos pegar o exemplo de Goiânia, um investimento de R$ 500 mil
né, o saldo final seria 1.170.000, que significa que a pessoa ganhou de forma líquida R$ 670.000, né? O que significa uma valorização de uma rentabilidade, não uma valorização, né? Valorização é aumento de preço do imóvel, uma rentabilidade financeira de 18,6% ao ano, né? E essa é a informação mais importante do estudo, porque com isso eu consigo comparar, por exemplo, no mesmo período, exatamente nesse mesmo intervalo de tempo, como foi a renda fixa? A renda fixa, nesse exato intervalo de tempo, trouxe 8,3% ao ano, né? Então, em Goiânia, o investimento trouxe 18%, e em renda fixa trouxe 8,3% ao ano. A inflação no período foi 8% ao ano. A poupança foram 6% ao ano. E ações, né? Acho que a gente está vendo ainda hoje, o mercado de ações está sendo bem atingido, mas trouxe uma rentabilidade de 5% ao ano, né? Então, se vocês olharem as 10 principais cidades do ranking aqui, e a rentabilidade continua alta nas outras cidades. Ao todo aqui foram analisadas 50 cidades, que são a base componente do FIPZAP, tá? Então, se você olhar, a rentabilidade é muito superior, de fato, a qualquer outro indicador tradicional de rentabilidade de mercado. Acho que isso mostra muito a solidez do investimento em imóvel. Acho que assim, tem um comentário importante aqui que foi um período da pandemia, né? E então, nos últimos 5 anos é o período que o Covid se manifestou, que a Covid se manifestou. Isso tem alguns efeitos importantes. Como um todo, teve um choque de custos importante, a inflação foi alta, houve uma mudança, uma tendência de mudança das pessoas para cidades com maior qualidade de vida. Então, é dessa água que bebe Itapema, Balneário Camboriú, Vila Velha, e Maceió, Goiânia, por Curitiba, exemplo, Goiânia, Curitiba. Então, as pessoas saíram um pouco e foram para locais de mais qualidade de vida, porque elas tiveram um pouco mais de flexibilidade em relação a trabalho remoto e coisas dessa forma, né? E lógico, a renda fixa ficou durante um período muito baixa. A gente teve, durante um período aí, a renda fixa em 2% lá, que é um número que a Selic, né? Não necessariamente Selic, a renda fixa, não mas a necessariamente Selic. renda fixa, mas a Selic, né, que no final das contas é praticamente renda fixa. Então, teve um período baixo também. Então, sim, é claro que são 5 anos em que os imóveis performaram bem, né? Então, eles bateram de longe em qualquer tipo de investimento. Então, foi um investimento que, além de ser seguro, do ponto de vista de evitar Patrimônio de riscos risco, né? macroeconômicos, patrimônio e tal, além disso, eles moeram na valorização. Não necessariamente isso vai acontecer daqui para frente, mas, de qualquer forma, os imóveis tendem a, quando se respeita o ciclo completo deles, ter uma valorização bem relevante, né? Então, assim, se a acho gente que comparar... a visão principal desse estudo é tentar mostrar isso, né? E se você olhar para cidades em si, é claro que a gente sempre está buscando entender onde vem a próxima Itapema, onde vem a próxima Vila Velha, claro, né? E isso tem muito a ver daí com o desenvolvimento urbano da região. Então, por exemplo, Itapema vive muito da parceria da iniciativa privada com o poder público, dos investimentos de infraestrutura da cidade, alargamento de praia, novo pier, enfim, tem uma série de questões de infraestrutura, mas também vive de estar muito colado em Balneário Camboriú, que tem um metro quadrado mais caro e que provoca um desenvolvimento, que isso leva também a Itajaí. Então, essa é uma região que a gente conhece muito bem, porque a gente atua na MySide, que é toda uma área de desenvolvimento urbano que tem um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Quando a gente busca imóveis para valorização, e eu já vou devolver a palavra para o Douglas aqui para ele tentar falar disso tudo novamente, a gente busca regiões em que as pessoas estão migrando, estão querendo, tem mais gente querendo morar no mesmo lugar. É isso que a gente busca com valorização de imóveis. Então, seja porque Goiânia, por exemplo, que a gente conhece muito bem também, porque é uma cidade que oferece hospitais, escolas, universidades, vive muito da rentabilidade alta do agro, então as pessoas vão para Goiânia para buscar melhor qualidade de vida, serviço de mais qualidade, né? O Itapema, Balneário Camboriú, essa região que oferece para as pessoas que são aposentadas ou que podem fazer trabalho remoto, morar na praia, né, com a super qualidade de vida, faz tudo a pé e tal, né? Mas, de forma geral, o que a gente busca em valorização? Regiões em que haverá
uma migração positiva, vai ter mais gente querendo morar nos mesmos lugares, porque isso vai fazer o imóvel valorizar e crescer mais do que simplesmente o custo de construção, que é a inflação. Né? Se você está num lugar em que não há aumento de população, mas está de lá do interior, tem 50 mil habitantes, o que vai acontecer com o preço do imóvel se não tiver uma demanda aumentada? O preço do imóvel vai continuar aumentando somente com a inflação da construção. Então, se antes custava 3 mil para fazer um metro quadrado, mais tanto do terreno, agora custa 4, então vai subir esse preço só porque não tem uma procura maior, quer dizer, o efeito oferta-demanda está equilibrado, né? Diferente dessas regiões que vocês estão vendo aqui entre as 10 primeiras, que são todas as regiões em que há um fluxo positivo de migração, que tem mais gente querendo comprar os mesmos imóveis. Né? Exato. E até fazendo uma comparação, hoje a Selic está em torno aí de 12, 13%, né? Mesmo deve subir um pouco ainda, mas a tendência é que ela fique até no longo prazo um pouquinho abaixo disso ou abaixo disso. Né? Mesmo assim, num pico de Selic que a gente está vivendo, né, ainda assim a rentabilidade dos imóveis nessa época foi uma boa época de rentabilidade, foi bem superior. E outra coisa que é importante a gente frisar sempre para investidores imóveis isso aqui é a média, né? Então, quando eu olho para a média, inclusive é muito alto os 22% aí de Itapema, porque tem imóveis que performaram pior, né? E tem imóveis que performam melhor, mas na média está nesse percentual realmente muito elevado. E o que a gente fala para investidores busque, assim, a gente escolhe a região que a gente está escolhendo a floresta, se aquela floresta está verde, se ela está frutificando, se o solo está bom e tudo mais. Mas ali dentro dessa floresta tem regiões e árvores que potencialmente são as apostas que a gente escolhe, que são aquelas que podem se destacar e crescer mais que as outras, né? Então, em Itapema, tem regiões que naturalmente rentabilizaram mais do que isso, como tem regiões que rentabilizaram menos. Né? Talvez tenham regiões que não foram bons investimentos em Itapema. Né? Na média, ele se tornou um bom investimento. E isso vale para todas as outras regiões. Em São Paulo, por exemplo, é uma super observação. Isso tem bairros que performam, São Paulo é tão grande que são várias cidades dentro na mesma região metropolitana, né? Cada bairro dá para ser quase considerado uma cidade e que tem comportamentos extremamente distintos, né? Eu Então, acho que São Paulo é um disclaimer importante, Douglas. A gente, né, até já conversou sobre isso. Na verdade, assim, não é o objetivo desse estudo, tá? Mas São Paulo mereceria um estudo só para ela, tá? Porque São Paulo tem regiões de Balneário e Camboriú que a gente está falando lá de 50, 60, 70 mil reais o metro quadrado, né? Em que os estúdios têm uma supervalorização e que entregam um aluguel de short-stay incrível. Só que quando a gente olha para a média, aí São Paulo tem regiões periféricas onde não se desenvolveu, onde não há aumento de demanda, onde, pelo contrário, há um desenvolvimento urbano negativo, né? As pessoas querendo sair porque é muito violento, porque a infra é muito ruim e tal. Então, São Paulo é mal representado nesse tipo de estudo geral. Toda vez que você vê uma estatística sobre São Paulo, é aquela média burra, sabe? Você está com a cabeça no congelador e o pé no fogo e a sua temperatura média está ideal, né? Mas na verdade você está morrendo. Então, São Paulo sofre muito disso porque ele em todos os lugares há um efeito de média que atrapalha um pouco, mas em São Paulo isso é muito, muito significativo. E aí São Paulo acaba ficando fora dos rankings normalmente por causa disso, né? Porque ele está com um número muito geral. Né? Mas de qualquer forma, claro, é um estudo, é uma tendência. Quando você vai olhar para um investimento, é o que o Douglas falou, você tem que olhar, tem que ser muito mais específico do que olhar simplesmente a tendência geral. Esse tipo de estudo serve para comparar tipos de investimento, né? Ou para te chamar a atenção para algumas regiões. No fundo, quando você vai analisar um investimento, você tem que conhecer os detalhes lá daquele investimento específico. Né? E ele traz assim, e eu acho que é importante também entender, de fato, responder a pergunta, de fato investir em imóvel é um bom negócio? Né? E aí a gente entende aqui, olhando e dizer, eu acho que eu consigo responder com confiança sim, porque é um investimento com baixo risco, tem risco, baixo risco, mas que na média ele tende a ser muito positivo. Né? Nem sempre ele vai dar super bom, mas ele responde essa pergunta, acho que de uma maneira muito sólida esse estudo. Tá? Então, aí seguindo para o próximo slide, falando aqui um pouquinho das regiões, nesse slide aqui complementar, a gente trouxe que isso aqui é basicamente o preço o aumento de preço. Isso aqui é o aumento de preço por ano dos imóveis, que é basicamente o FIPZAP, isso aqui, tá? Aliás, é o FIPZAP. Então, por exemplo, Itapema, se você olhar por ano, uma coisa que é interessante em Itapema, mesmo ela tendo
uma supervalorização nesses últimos 5 anos, ela ainda segue em patamares muito elevados, né? Então, em 2024, foi 14% de aumento de preço médio no mercado. É muito alto ainda, né? Então, diz, mas já valorizou, não vai subir tanto de preço e tudo mais. Os gráficos, pelo menos do último ano, mostram que ele segue ainda no ritmo bom. Não quer dizer que 2025 vai ser nesse mesmo ritmo, mas mostra uma solidez, né? Vila Velha também está num patamar adequado, está num patamar bom, né? 12% ao ano aqui nos últimos 2 anos. Aí eu vou pegar o exemplo aqui de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, se vocês olharem, ó, ele já teve um boom aqui no ano de 2022, né, onde chegou a 24% ao ano. O ano passado já foi 7,3%. Né? É um pouco do que a gente acompanha, né, em Balneário. Como cresceu muito o preço, agora ele deu uma reduzida. Não quer dizer que os imóveis novos não vão chegar num tiro muito elevado, porque lá também a escassez de terreno lá é cada vez mais severa. Então, potencialmente em Balneário, as árvores de Balneário, que se você conseguir escolher bem, são muito, 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 tem um potencial muito elevado. Mas na média, ele já tem um preço muito alto. Aí tem cidades que são a Goiânia, por exemplo, muito equilibradas, muito estáveis, e algumas regiões como Vitória tem questões socioeconômicas que está enfrentando, até em questões de violência, moradia e tudo mais, que tem afetado, né, Vitória, e potencialmente é um dos grandes reflexos aqui dessa redução aqui na valorização dos imóveis, né? E por aí vai, tá? Mas o interessante é ver, aqui a gente consegue ver um pouquinho da tendência e que grandes polos, por mais que eles tenham crescido bastante de preço, eles ainda seguem, ainda seguem trazendo taxas de crescimento de preço muito elevadas, né? De valorização muito elevada. Boa. E aí a gente vai falar ainda, tem um outro recorte aí, né, que é o recorte que tenta dividir pelos tipos de apartamento, esse aí, né, Douglas, acho que falar um pouquinho desse Esse cara, recorte, que a gente dividiu nas tipologias mais típicas, né? Esse recorte é para orientar, no sentido, para tentar analisar e dizer assim, beleza, eu entendi qual a cidade, eu já escolhi aqui a minha cidade, agora eu quero saber, mas que tipo de imóvel que eu vou comprar? Um de 4 quartos, um mais caro, mais barato e tal. Tradicionalmente, se você me perguntar um conselho aqui, eu vou dizer sempre invista naquele que tem maior procura de forma geral, né? Que significa mais liquidez, que são no Brasil tradicionalmente os de 2 quartos, né? Exceções em regiões litorâneas não necessariamente é a mesma coisa, porque um tem vista mar, o outro não tem, e por aí vai, né? Mas se eu pegar, por exemplo, Goiânia, potencialmente 2 quartos é um investimento que vai estar sempre numa faixa segura. Esse gráfico, ele diz assim, investimentos em imóveis de 1 quarto versus a média da rentabilidade de todas as cidades do ranking, como é que eles performaram, né? Nesse caso, estúdios barra 1 quarto, eles performaram, o rendimento foi quase 19% superior à média de todas as tipologias. O de 2 quartos foi 2% acima, ou seja, basicamente na média. 3 quartos foi 4% abaixo e 4 quartos 17% abaixo da média de valorização de mercado, né? Não quer dizer que 4 quartos foi negativo, quer dizer que ele foi 17% abaixo do total, né? Mas, então, assim, isso reflete muito duas coisas, né? 2 quartos é o imóvel onde há maior demanda no Brasil por características econômicas, né? As famílias procuram mais e há maior demanda efetivamente, né? Onde está a grande concentração na classe média e por aí vai. Então tem maior liquidez. E o 1 quarto, praticamente em muitas regiões do Brasil, teve um boom de estúdios, né, de conceito de moradia mais enxuta, de proximidade, de aluguel de short stay e tudo mais, que fez nessa época ter um crescimento muito superior ao restante das tipologias, né? Acho que o Ronald pode explicar um pouquinho melhor, mas assim, vocês vão reparar que de forma geral, o que a gente pode dizer em termos de imóveis é que 2 quartos tende a ser sempre o porto seguro, né? Aquele que tem uma boa rentabilidade superior e mais estável, porque é onde tem a grande demanda do mercado. Isso vocês vão ver, essa mesma curva vai acontecer em aluguel, tá? Então ela é muito parecida. E aí teve o fator estúdios aí, não sei se você quer comentar, Ronald, um pouquinho sobre o que Acho que a aconteceu questão nesse dos período. estúdios é bem, para quem acompanha o mercado, é uma questão bem específica, quer dizer, esse tipo de imóvel não existia, ou antigamente existia a kitnet, que era considerado imóvel de baixo padrão,
e esse tipo de imóvel não tinha uma dinâmica de mercado muito positiva. Aí subiu-se o padrão desses apartamentos menores, compactos, criou-se os estúdios, os lofts, os apartamentos pequenos de alto padrão, que servem tanto para atender uma demanda natural das famílias menores que buscam locais mais privilegiados, quanto para os investidores de aluguel de short stay, né? Então, esse tipo de imóvel menor tem essa missão dupla aí, né? E isso não existia, então isso começaram a se lançar esse tipo de imóvel nos últimos 5 anos aí, e ele se consolidou, então por isso que tem essa rentabilidade bem superior à média, mas tem muito de movimento daquele grupo. Eu acho que hoje em dia a gente já vê claramente que os apartamentos menores, estúdios, lofts e apartamentos de um quarto já tem um preço por metro quadrado mais alto, e ele estabilizou o local dele mais ou menos entre as tipologias. Eu não acho, pelo menos o que eu acredito aqui, que não vai ter uma valorização tão superior assim mais, porque na verdade se equilibrou e chegou-se no que se considera o adequado aqui. Que não era o caso 5 anos atrás, quando eles começaram a surgir. Então tem um pouco disso aí. Exato. Né? A gente já vê comportamento de construtoras que investiram em construções de estúdios, elas reduziram o volume de lançamento de estúdios, já começaram a colocar um pouco o pé no freio, porque elas estão sentindo que o mercado está colocando. Não quer dizer que tá ruim e tudo mais, elas simplesmente antes lançavam mais unidades do tipo estúdio do que estão lançando agora. É isso aí. E aí, no final das contas, a gente chega num ponto em que o mercado mais ou menos se equilibra e tal. E, assim, a minha visão é que não vai ter um comportamento continuado agora dos estúdios rendendo tanto assim, mas é um fato que se manifestou, sim, com força nos últimos 5 anos. Né? Meu chute aqui é que esse gráfico no futuro, quando estabilizar um pouquinho, é que 1 e 2 quartos vão ficar muito próximos, né, em termos de curvas aí, mas eu ainda preferindo 2 quartos porque tem mais procura, mais liquidez, né? E 3 e 4 quartos, por serem coisas mais específicas, vão acabar sendo sempre um pouquinho inferior, né? Beleza, então falamos de rentabilidade imóvel na planta, agora a gente vai falar de aluguel, né? O primeiro estudo é o ranking de aluguel de longa duração, o tal aluguel tradicional, aquele que a gente conhece desde sempre aí, né? Acima de 12 meses, os contratos são tipicamente de 30 meses, e aí são, enfim, tipos de aluguéis que são os mais convencionais. Aqui é importante falar que é o seguinte, Douglas, explica para o pessoal, mas há uma limitação na quantidade de cidades incluídas por disponibilização de dados do FIPZAP, né? Só começa falando disso e aí, lembrando mais uma vez que aqui a gente está somando a rentabilidade de valorização do imóvel, do mercado médio, né? Não é na planta, nada, você pega o imóvel pronto já, mas ele tem a valorização mais a rentabilidade de aluguel. Mas começa falando um pouquinho, por favor, da limitação das cidades aí. O FIPZAP, ele tem, acho que são quase 60 cidades que ele monitora, né? São 50 cidades que ele tem um histórico maior, de pelo menos 5 anos. Né? Essas 50 cidades foram as que a gente utilizou para o estudo de valorização, né, de imóveis na planta. E monitoramento de aluguel, com pelo menos 5 anos, ele tem 25 cidades. Tá? Então, vocês vão notar que, por exemplo, cidades como Balneário Camboriú, Itapema, e algumas outras que têm características similares a essa, que são mais de veraneio, elas não estão no ranking de aluguel porque ele não é monitorado pelo FIPZAP, né? Não é nem uma questão da métrica, mas não é monitorado, mas também a gente já sabe que essas cidades como Balneário Camboriú e Itapema, por exemplo, são cidades que não têm uma natureza típica de aluguel tradicional, muito mais aluguel para veraneio, então faz sentido, por exemplo, o FIPZAP não monitorar para esse indicador, né? Então são 25 cidades, que é 100% do escopo do FIPZAP, que tem mais que 5 anos de dados, tá? E a pergunta é muito similar à de valorização. Se em outubro de 2019 o investidor comprasse um imóvel de 500 mil reais para alugar, quanto que ele teria em setembro de 2024, depois de vender esse imóvel, quanto que ele ficaria para ele, né, como saldo? Né? Então, aqui é importante, a gente faz, inclusive, além de tirar todos os custos, despesas de venda, de manutenção, de taxa de ocupação, a gente também considera a correção do aluguel recebido. Então, se o primeiro aluguel que a pessoa recebeu lá em novembro de 2019, por exemplo,
se você colocar ele em renda fixa, né, a pessoa colocou o dinheiro no bolso e vai colocar em renda fixa, por exemplo, né, ele vai render e vai chegar ao final do período de 5 anos, vai ser maior do que aquele valor nominal que foi recebido. Nesse estudo, inclusive, a gente considera essa valorização. Então, que todo o dinheiro que foi recebido em aluguel foi a premissa aqui que ele foi reinvestido em renda fixa e é considerado o valor já rentabilizado, já corrigido ao longo desse período para trazer o valor real de rentabilidade, né? E aí a gente olha aqui, então, São José, Goiânia, né, liderando o ranking com São José com 16% de rentabilidade ao ano, Goiânia com 15% de rentabilidade ao ano. Quando eu olho, são rentabilidades muito boas, né, para quem busca um investimento que é um dos queridinhos do brasileiro, né? Ter esse aluguel para poder ter o patrimônio, ir aumentando e fazendo, recebendo um dinheiro por mês. Então mostra um pouquinho de que não é só uma questão de gosto, tem fundamento financeiro, né? O que o aluguel está trazendo, né? O 10º do ranking, que é Recife, está em 10% ao ano, né? No total, que ainda assim foi superior no período à renda fixa, inflação e tudo mais, tá? Então esse é o patamar geral de ranking para aluguel, né? Eu acho que. Lembrando que aqui é uma média novamente, então assim, Uhum. o que não está bem colocado aqui, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, fazer uma gestão de uma carteira mais saudável, eu não vou ganhar só a valorização média do mercado no meu imóvel. Eu vou ganhar uma valorização melhor só dos novos, aí vai ficar melhor do que isso. Isso é médio, né? Então aqui está colocando a valorização média de todos os imóveis que estão lá na base do FIPZAP, inclusive os mais antigos e tal. Então, aqui a gente não está construindo uma gestão otimizada da carteira, a gente está construindo a média só para ter uma ideia de tendência, né? E aí, claro, cidades Né? de potencial. Então, aí, pá, São José, que é uma cidade que, na verdade, é uma cidade da Grande Florianópolis, e que, como os aluguéis e o preço dos imóveis é muito mais alto em Florianópolis, São José acaba beneficiando disso, porque as pessoas acabam morando em São José para viver em Florianópolis, é uma competição alta de valor. Goiânia, que eu já falei, é uma cidade que é muito buscada por oferecer serviços de maior relevância por pessoas não só dos arredores de Goiânia, mas Goiânia vive muito do norte, nordeste, centro-oeste, virem buscar serviços de educação, saúde, comércio como um todo, né, para viver em Goiânia. Então, ela também vive disso, né? Então, tem uma série de coisas que, as tendências por trás, que traz, não é o objetivo de hoje discutir isso aqui, é mais explicar o ranking, né? Mas é importante lembrar que a gente está pegando não é uma carteira otimizada para aluguel. As boas carteiras de aluguel vão entregar rentabilidades mais altas do que a gente enxerga aqui na média, né? E aí aqui, só para um complemento, né, se vocês olharem, isso aqui é o que o FIPZAP chama de yield, né, que é basicamente o cálculo que é o valor do imóvel, o valor do aluguel dividido pelo valor do imóvel, né? Então, vocês podem ver que esse yield, ele está muito próximo nas regiões, a média das regiões entre 0,4 até 0,55, algumas com 0,6. E é exatamente esse o número que a gente olha quando fala em investimento em aluguel, é muito próximo disso. Um excelente yield, ele vai na casa de 0,8%, talvez 0,9%, um extraordinário a 1%, né? Mas quando a gente olha a média de mercado, a gente está falando em 0,5%, de fato, é bem realista esse número, tá? Não tem nada. E vocês podem ver que o yield, ele, mesmo ao longo dos anos, em diferentes cidades, ele está sempre flutuando ali ao redor de 0,5%. Né? É um número bem sólido que representa bem o que é o mercado de aluguel, tá? Como um todo. Tá? E aí, mais uma vez, por que as pessoas veem, como o Brasil é um país que historicamente tem um desenvolvimento macroeconômico complicado, e inflação, e altos e baixos, e riscos, e etc., por que as pessoas enxergam ou gostam de aluguel no Brasil, né? Por que os nossos pais, avós, etc., gostam desse tipo de coisa? Porque, na prática, o aluguel apresenta um comportamento histórico muito estável, né? Então, as pessoas historicamente gostam de aluguel, por quê? Porque elas deixam de sofrer com altos e baixos macroeconômicos. Você vê nesse gráfico que os aluguéis mais ou menos se mantêm, né? Então, apesar de não ser, se você tiver uma carteira de aluguel, mesmo bem gerida, não vai ser, claro, se ela tiver bem gerida, ela vai dar uma rentabilidade alta, mas não vai ser a melhor rentabilidade de todas. A grande vantagem é que é zero risco nisso, né, gente? Pensa que nós estamos comprando um imóvel pronto,
pronto o imóvel. Esse cálculo que o Douglas colocou aqui. Eu comprei o imóvel que está pronto, está entregue. Ele está se valorizando com a média do mercado, que a gente quer, na verdade, mais que isso. E eu estou ganhando o aluguel que tem essa variação que vocês estão vendo aqui, é praticamente estável ano a ano. Então, esse tipo de investimento tem um risco nulo, praticamente, né? Muito, muito baixo, é sem risco, né? E por isso que no longo prazo as pessoas no Brasil gostam, especialmente os mais antigos gostam desse tipo de investimento, porque ele traz uma segurança plena e tu vê com boas rentabilidades. Se for uma boa gestão de carteira de aluguel, você vai ter boas rentabilidades. Então, no longo prazo, costuma ser um tipo de investimento bastante desejado no Brasil. Exatamente. Se você olhar nesse gráfico, tem umas coisas curiosas que algumas pessoas já até perguntaram sobre isso, mas se você reparar, por exemplo, Florianópolis, o yield em 2020, 2021, Curitiba também tá baixo, né? Foram épocas onde teve o que aconteceu aqui? Teve um salto, né, de valorização dos imóveis. Então, o que aconteceu? O preço dos imóveis explodiu, foi lá para cima. Só que, naturalmente, o preço dos aluguéis não pode ser reajustado, por questões contratuais, na mesma velocidade, né? E aí, ao longo do tempo, os aluguéis foram subindo para chegar no valor dos imóveis. Então, se você olhar Florianópolis, aqui não é que houve necessariamente uma queda no preço dos aluguéis, é que o valor dos imóveis subiu tão rápido que os aluguéis não conseguiram subir na mesma velocidade. Ao longo do tempo, os reajustes de contrato foram feitos, foram trocando os inquilinos, e aí chegou aqui já num patamar que é o patamar que a gente sempre olha e diz a média vai girar em torno de 0,5%. Legal. E tem o efeito do Covid, hein? O Covid tem um efeito Da Covid, exato, os aluguéis foram segurou-se muito a negociação de aluguéis e ao mesmo tempo o preço dos imóveis subiu. Legal, Douglas, só olhando para o nosso tempo, vamos pular para o de short stay. Bom, aí tem a mesma variação de tamanhos e plantas, acho que as considerações que a gente fez de novo, lá. Mostrando que a valorização segue para aluguel, da atratividade de estúdios e de 2 quartos, né? Isso. E aí, falando então de olhar o short stay, que acho que é um estudo que tem mais complexidades, o short stay, né? Lembrem, importante falar sobre o short stay antes de entrar, que o short stay é um mercado um pouco mais nervoso, assim, né? Então, ele tem um efeito de oferta e demanda mais forte, né? Porque as pessoas podem colocar e tirar os imóveis muito rápido no mercado, né? Ele tem uma sazonalidade alta. O short stay é um mercado que oferece, nas boas ofertas, ele pode oferecer uma rentabilidade maior mesmo, mas ao mesmo tempo ele é mais nervoso do que o aluguel tradicional. Isso é bem importante falar. Ele varia muito mais, porque ele sofre efeitos de oferta e demanda de uma forma muito mais direta do que o aluguel de longo prazo, né? Exato. A lógica é a mesma, a gente considera, para usar uma base fixa, se o investidor tivesse colocado R$500 mil em outubro de 2019, quanto que ele teria de saldo ao final do período, né? Agora em setembro de 24. E a gente considera um estúdio, né? Investimento em estúdio e por aí vai. E a gente considera, obviamente, apesar da gente ter colocado um valor fixo de investimento, a gente considera, isso aqui é só para simular o quanto em dinheiro teria ganho numa base única, mas a gente considera, por exemplo, que comprar um estúdio em Itapema é mais caro do que comprar um estúdio em Florianópolis. Então, o preço do imóvel base, ele está totalmente incorporado no cálculo, né? Então, tem regiões onde um estúdio é bem mais barato do que, né, naturalmente, pelo preço metro quadrado, do que outra cidade. Então, isso tudo está incorporado no cálculo. Não é porque a base fixa é 500 mil, quer dizer que a gente está comprando o mesmo apartamento. Não, ele está utilizando utilizando todas as variáveis do componente. Inclusive, considera-se aqui custo de mobília na hora de investir, né? Considera, assim, Airbnb, short stay, é uma operação hoteleira, né? Então, considera tudo. O custo de limpeza de toalhas, custo de reposição de sabonete, custo de manutenção da televisão, custo de internet, tudo está incorporado no cálculo, né? As taxas do Airbnb, taxas de... se eventualmente você terceirizar a administração, tem um monte de coisas, tudo realista está incluído nesse cálculo. E aí a gente olha que as cidades, naturalmente, aí as litorâneas, elas lideram, né? Itapema mais uma vez, mas tem um ponto muito importante aqui que Itapema, se a gente olha somente a parte do aluguel de short stay, ela não foi, na verdade, tão boa quanto está mostrando aqui, tá? Porque essa curva de Itapema, ela está muito puxada pela valorização do imóvel. Lembra que aqui a gente considera a valorização do estúdio, né? Assim como a gente fez no aluguel, a gente também considera a valorização do imóvel. Então, Itapema foi, na soma dos dois fatores, foi a melhor, mas não necessariamente quer dizer que o short stay em si é o melhor em Itapema, né?
Mas pensando em ativo, sim, foi. Investir em short stay em Itapema foi melhor nesse período, na média, né, é claro. Aí a gente vê já cidades que não apareceram nos outros rankings, como Rio de Janeiro, né, Maceió, João Pessoa, Guarujá, né, então são cidades que são conhecidas no Brasil inteiro pelo potencial turístico, né, de alta atratividade, e chegaram nesses fatores. Aí a gente olhando, por exemplo, no short stay, para vocês terem noção, até o que o Ronald comentou de ser um mercado muito mais nervoso, aqui nesse gráfico a gente tem, que também está lá no estudo, o valor das diárias ao longo médias ao longo do ano. Né? Então, naturalmente, sempre vai Tem ter uma tipologia específica que no caso aí é estúdio 1/4, né, estúdio. Augusto? Exato, estúdio 1/4. Exato. Estúdio ou 1/4. Então, se vocês repararem, Itapema, a média mensal da diária ela varia entre 240 e 430. Não quer dizer que, por exemplo, em 31 de dezembro a média diária é muito mais alta que isso, mas a média do melhor mês em Itapema, que em Itapema, se não me engano, o melhor mês é janeiro, né, foi R$ 430. Né? Quer dizer, tanto tem dias mais baixos, dias mais altos em janeiro. Mas a média de janeiro em Itapema foi R$ 430. E aí lá em maio, se eu não me engano, que é o mês mais fraco, a média foi R$ 240. Tá? Então, a média anual, a média dos meses, ela variou entre R$ 240 e R$ 430 em Itapema. Em Vila Velha, entre R$ 200 e R$ 290. Né? Então, o importante desse gráfico, ele não é para a gente olhar e dizer assim, não, então Itapema tem a maior diária, o melhor lugar, Florianópolis a maior diária, o melhor lugar. Isso, o número por si só, pouco importa, porque tem o valor de quanto você pagou para comprar aquele apartamento. Né? É natural que Itapema, o preço por metro quadrado está muito alto. Então, se não tiver uma diária de short stay muito alta também, não vai pagar, ou não vai ter uma rentabilidade sobre o custo da aquisição do imóvel. Então, isso aqui, esse gráfico ele tem muito mais a intenção de mostrar, olha só, as 10 cidades que performaram melhor em short stay, dá uma olhada, investidor, como está se comportando mais ou menos o valor das diárias nessas cidades ao longo do ano. Né? E também esse aqui é o principal componente que a gente olha quando a gente vê que as grandes administradoras de short stay conseguem maximizar o retorno de investimento, que é taxa de ocupação. Então, muito mais do que otimizar o preço da diária em si, a taxa de ocupação é fundamental para trazer a rentabilidade. E ela varia muito ao longo do ano, claro, né? Mas se você mesmo olhar nos melhores meses, a média ela está chegando em 80%. Então não dá para ser aquele cálculo super otimista e dizer assim, eu vou alugar o meu apartamento 90% dos dias no ano. É muito improvável que isso vá acontecer. Né? Então quando você vai fazer uma simulação de investimento em short stay, tem que ter um olhar realista do que de fato é possível para calcular uma receita realista, para não entrar numa furada de investimento acreditando que você vai sempre pegar o valor da diária de janeiro versus a taxa de ocupação de janeiro que vai dar o rendimento do ano. Não é, né? Então aqui nesse quadrinho, por exemplo, a gente mostra os picos, né, de taxa de ocupação, por exemplo, a maioria das cidades é janeiro. Na maioria das cidades, abril, maio e junho são os vales, né, os piores meses. Essa é a regra aí do verão, né, naturalmente no Brasil é uma regra bem comum e com algumas exceções aí. Mas essa é a foto de short stay aqui que o estudo traz. Né, ele tem vários outros detalhes, mas esse é uma das fotos que ele traz. Legal. Bom, chegamos no nosso tempo. Douglas, primeiro queria te agradecer, obrigado por trazer os detalhes aqui. Espero que estejamos novamente, ou certamente estaremos na nossa próxima temporada falando de outros estudos aí. O Douglas geralmente é quem vem nos representar para falar desses estudos. Tá claro para mim que cada vez que a gente queria, ou que a gente se aprofunda em mais um desses estudos, a gente aprende mais, a gente consegue contribuir mais com o ecossistema como um todo, então a gente vai continuar criando novas visões, novos estudos como esse, com certeza. Então, obrigado, antes de tudo, e até a próxima, espero que a gente possa voltar a falar em breve aí. Pessoal, e aí, com esse episódio, nós encerramos a segunda temporada do Lucrando com Imóveis, né? Tivemos 10 episódios nesse ano de 2024, basicamente. Vamos fazer um
um short break agora, voltaremos em breve aí durante o ano 2025. Obrigado pela audiência, obrigado por todos que nos acompanharam aqui. Novamente, lembrando, a gente tem na descrição do episódio o link para o nosso grupo de WhatsApp, onde a gente discute sobre investimentos de imóveis. Dá o joinha, dá o like no YouTube aí, ou se inscreve no nosso podcast, no seu app de preferência. Tire suas dúvidas, enfim, interaja conosco. Para a gente é importante ter os seus feedbacks e as perguntas, enfim, isso enriquece muito o nosso trabalho, tá? Agradeço mais uma vez, segunda temporada entregue com sucesso, obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.